Ué, então quer dizer que eu não fiquei muito rica, que eu não tô ganhando muitos euros e vivendo um vidão, uma vida de filme, de novela? Não. Não. Apesar do título ser um título chamativo, né? Eu pensei que me mudar, que morar na Europa fosse resolver os meus 20 e poucos anos, fosse mudar a minha vida de alguma forma, mas na verdade não foi bem aí que aconteceu, não foi bem por aí que as coisas foram, né? Na verdade, a vida de ninguém é assim, uma perfeição. A vida de todo mundo tem desafios, né? Se eu tivesse escolhido seguir a minha vida no Brasil, eu estaria tendo desafios no Brasil, mas escolhi ter esses desafios aqui. As coisas que normalmente você faria no Brasil, elas não são muito... como que eu posso colocar em palavras? Elas não acontecem da forma como aconteceria no Brasil. A espontaneidade que existe no Brasil não existe muito aqui, e isso acho que me atravessa um pouco. Além de, obviamente, várias outras coisas, né? Eu nunca fui uma pessoa de 20 e poucos anos na vida, eu estou vivendo pela primeira vez, assim como todo mundo, né? E como eu falei, eu escolhi vir aqui, viver essas dificuldades de ser já um jovem, de uma pessoa que tá tentando se descobrir no mundo, descobrir carreira, descobrir o que gosta. Eu vim tentar isso num contexto completamente fora da minha zona de conforto. E apesar disso ter me trazido muitas coisas boas, eu não me arrependo da minha escolha, sou muito feliz aqui. Hoje em dia tô conseguindo construir um pouco o meu ciclo social, apesar dele ainda ser muito pequeno, mas devagarinho dá pra perceber que dá pra ir você construindo algumas coisas, mas ainda assim não vai ser aquela vida que você viveria no Brasil, vamos dizer assim, né? Porque realmente se relacionar e se colocar na vida, no meu caso aqui, né, dos holandeses, dos belgas, é difícil. Eles são pessoas realmente bem fechadas. Eu já comentei isso no vídeo anterior, já comentei também sobre a dificuldade que é sobre também se relacionar com uma pessoa que não é do seu país, que não fala seu idioma. Então, apesar de eu já ter comentado sobre essas dificuldades, tem várias outras coisas que também atravessam quando você realmente está já por um determinado tempo nesse país, né? É muito difícil essa parte de fazer amizade com eles, e você até pensa, né? Ah, tudo bem, eu vou fazer amizade com um brasileiro ou com uma pessoa de uma outra nacionalidade. E isso é o que acontece na maior parte das vezes. A gente acaba fazendo amizade com outros brasileiros ou com outros imigrantes de outros países. Mas é horrível quando essas pessoas, elas também precisam partir, porque elas também não são desse país. E isso é uma coisa que o meu coração de imigrante, eu acho que eu não estava preparado para lidar com isso. Quando às vezes você acha que você está construindo a sua rede, mas a sua rede ela também é feita de imigrantes, ela não é bem estável quanto talvez seria se você estivesse no Brasil, vivendo com as pessoas no Brasil, sabe? Infelizmente, as pessoas às vezes dependem de uma vaga de emprego para conseguir ficar no país, ou elas precisam de uma bolsa de estudo por motivos de visto e coisas burocráticas, e às vezes elas precisam ir. Elas simplesmente precisam ir, então o seu ciclo social, às vezes, ele vai mudando o tempo todo, porque você faz amizade com pessoas que, assim como você, elas também estão tentando se manter nesse país, né? E já falando sobre essa parte de precisar de visto para conseguir se manter, é algo muito difícil também. Sei que existem possibilidades, mas é sim um desafio bem grande. Se você não é uma pessoa que tem passaporte europeu, as coisas podem sim ser bem mais difíceis para você. Se você não fala o idioma do país, por mais que você fale inglês muito bom, não vai ser o suficiente. Você vai ter que falar algum outro idioma, o idioma local vai ser essencial em um certo ponto. Eu agora que estou aqui há 3 anos, percebo muito isso, que o inglês, ele foi o suficiente até aqui, e ele, obviamente, eu vou continuar usando, mas a partir de agora, eu sinto muito mesmo essa necessidade do idioma. Tá, assim, ele precisa estar mais presente na minha vida, né? E, infelizmente, o holandês é um idioma muito difícil, não é uma língua que eu tô conseguindo aprender de uma certa forma rápida, e isso é bem ruim. Um holandês, por exemplo, um belga, acho que os holandeses mais do que os belgas, mas enfim, eles nunca vão querer ficar desconfortáveis
com eles mesmos ou né, com o ciclo de amigos deles pra agradar você. Então, isso se aplica em todos os sentidos possíveis que você possa imaginar. O holandês, ele preza muito pelo próprio conforto. E quando eu digo isso quer dizer também que às vezes você pode estar lá, convidada, com um grupo de pessoas, mas se eles sentirem que é mais confortável para eles ficar conversando em holandês e em nenhum momento conversar em inglês com você, eles vão fazer isso. Mesmo que todos ali saibam conversar em inglês, mesmo que falar inglês não seja o problema para ninguém ali naquele local, eles podem simplesmente só escolher quererem falar só em holandês, porque é mais confortável para eles. E de certa forma eles não estão errados, mas o que eu quero dizer é assim, a flexibilidade com eles é algo um pouco mais... não é tão natural, como eu falei, essa espontaneidade falta um pouco aqui, eu sinto um pouco disso, né? Pra você encontrar as pessoas, tudo tem que ser muito agendado e às vezes você consegue, sei lá, pergunta pra um amigo, e aí, vamos se ver? E a pessoa, sei lá, só vai ter tempo em 2 meses e aquilo tem que ser agendado e às vezes acontece um imprevisto, não pode ser naquele dia e adia-se pra mais, sei lá, 2 meses. E então não tem muita essa espontaneidade de você receber alguém na sua casa ou de você ir na casa de alguém, o que por um lado tem a sua vantagem, né? Ninguém chega na sua casa desavisado. Meu Deus, eu detesto isso. Mas perde-se um pouco dessa espontaneidade, né? Eu adoraria ter pessoas que eu conseguiria ir na casa delas simplesmente às vezes só, vamos passar um café, vamos tomar um café da tarde, bater um papo, mas isso não rola muito aqui, né? Eu nem tenho com quem fazer isso, pra ser sincero, eu não tenho nem quem chamar na minha casa pra fazer uma coisa dessa. A solidão da imigrante, meu Deus. Bom, esse é um ponto que pega muito, né? As minhas amizades, elas são amizades também com imigrantes, são meninas e meninos também, tudo bom, que vivem aí também em outros países, que, enfim, também estão tentando as suas vidas, estão tentando se descobrir, se encontrar, descobrir um propósito. Eu tenho muitos amigos dentro, né, do celular, na internet. É também a forma como hoje em dia eu me comunico com a minha família, mas tem um momento muito estranho do seu dia quando tudo passa a ser só virtual, né? Todas as pessoas da sua família, todos os seus amigos que você realmente se importa e que se importam com você, eles estão dentro só ali do celular, é uma distância tão grande para conseguir se encontrar com essas pessoas que você realmente começa a se sentir isolado do mundo, porque você não tem contato físico mesmo, às vezes, com muitas pessoas. E isso foi uma coisa que no ano passado me atravessou muito, muito, muito mais. Eu cheguei até a ficar um pouco depressiva por conta disso. E não é porque as pessoas são maldosas com você ou porque tem algo de errado com você, só realmente é muito difícil conseguir algo que se vincula de uma forma genuína, sabe? Dessa forma espontânea como eu tô falando pra vocês. Apesar de eu ser uma pessoa branca e eu reconhecer os meus privilégios, né? Inclusive algumas pessoas quando me conhecem, até a primeira coisa que elas falam é: nossa, você não parece brasileira. Como se elas já estivessem esperando o estereótipo. E quando eu pergunto, eu inclusive pergunto pra elas, né? E o que você tava esperando, né? E as pessoas, a resposta é sempre a mesma. Esperavam que eu fosse morena ou negra, e que eu tivesse traços diferentes, enfim, eles praticamente descrevem um estereótipo que eles têm na cabeça deles de que eles esperavam que fosse brasileira. Mas a partir do momento em que eles ficam sabendo que eu sou, o tratamento parece que muda. E não que vão te tratar mal, mas a pessoa imediatamente passa a te ver com um estereótipo nos olhos dela. Ela não tá mais ali te vendo como, eu pensei que ela não era brasileira. A partir daquele momento, opa, ela é brasileira. Então, não sei explicar, mas é muito diferente. Eu não vou colocar em palavras preconceito, né? Mas algumas pessoas sim podem sofrer preconceito por serem imigrantes, né? Comigo rola só essa coisa do me tratar um pouco indiferente. Eu sinto que eu não sou vista ou tratada exatamente da mesma forma em alguns lugares. Já me aconteceu. A partir do momento em que souberam
que eu era brasileira. Também já conheci, tive contato com pessoas que passaram por situações também desagradáveis, onde ouviram comentários, né? A gente tá passando por um momento no mundo, no geral, nessa onda de conservadorismo. E não é só no Brasil, não é só nos Estados Unidos, esse ódio com imigrantes, né? Essa coisa toda que o Trump fez. Aqui na Bélgica, infelizmente, também, não só na Bélgica, na Europa como um todo, mas as pessoas não são a favor dos imigrantes. As pessoas, na verdade, são bem contra os imigrantes, né? Esse movimento tem crescido muito. Enfim, gente, é um caos. Sério, é um caos. Às vezes, por você ter um nome diferente em vaga de emprego, a pessoa não quer nem saber do resto. Tem nome de estrangeiro? Vai ser estrangeiro? Não, não vamos contratar estrangeiros. Não estou dizendo que você não vai conseguir trabalho aqui. Tem trabalho, tem muita opção de trabalho. O que eu quero dizer é que quando você tá concorrendo com uma vaga competitiva com alguém, sei lá, numa empresa onde tem uma vaga bem disputada e tá entre você e um holandês, um belga, a chance do holandês e do belga, né, pegarem essa vaga é de, vamos falar, 99%, pra não dizer que pode existir um certo milagre aí de você conseguir essa vaga, né? Então, isso quer dizer que você, pessoa que largou seu país, né, eu que tenho uma graduação, né, que aqui não vale de nada e não falo o idioma deles, eu tô muito atrás, sabe, no mercado competitivo. Então eu tenho uma sensação de que para que eu consiga até competir de igual para igual com eles aqui, vai me levar muito tempo até que eu aprenda muitas outras coisas. E isso às vezes dá um pouco de desânimo, não vou mentir. A gente também tá vivendo numa era onde a gente tem esse medo aí dessa explosão de IA e de sermos substituídos e dessa crise que todo mundo prevê que já vai existir em algum momento, né? E eu não vou nem entrar muito a fundo sobre isso, porque eu fico um pouco louca quando eu começo a pensar demais sobre essas coisas. Eu entro na crise mesmo, a minha crise. Porque, né, quem é que tá tentando aí estudar, se colocar no mercado de trabalho, aprender novas habilidades? Quem é que tá se sentindo super motivado, sabendo que pode ser substituído ou, sei lá, que as coisas realmente vão apertar muito mais, né? A gente desanima, mas a gente não pode parar. Não pode parar. Não dá pra dizer qual caminho seria melhor. Se seria melhor ter escolhido continuar no Brasil ou viver aqui, né? Esse é o peso da escolha. Eu nunca vou saber o que é ter essa idade e viver com essa cabeça e no Brasil, né? Tô tendo aqui. Sou muito grata, como eu falei, eu não me arrependo. Aqui eu consigo viver muita coisa que eu realmente sonhava em viver. Falei aqui das diversas dificuldades que são, mas tem sim muitas questões boas, né? Eu posso ser aqui o que eu decidi ser, de uma certa forma, né? Você não tem necessariamente uma obrigação de corresponder com as expectativas das pessoas ao seu redor, porque ninguém ao seu redor aqui vai se importar com você, né? Tem um lado bom e um lado ruim. Ninguém se importa com você e ninguém se importa com você. Nesse caso é uma vantagem, né? Então não importa como eu vou me vestir ou como eu vou me, sei lá, ser. As pessoas aqui não vão estar nem aí pra mim. Isso é uma coisa que particularmente eu gosto, porque eu não gosto de pitaco alheio na minha vida. Inclusive essa parte também do as pessoas não dão oi na rua, não sorriem pra você. Isso não me incomoda também não, porque pra ser bem sincera, quando eu vou sair na rua, eu não quero que falem comigo. Sabe, nem eu queria estar lá, sabe? Eu tenho uma ansiedade social e assim, não fale comigo, não interaja, sabe? Então, eu até gosto. Nessa parte, eu gosto dessa parte de eles serem fechados, de não falarem muito. Mas, né? Até quando você se abre também, tá tentando alguma coisa, não rola de volta. Eu acho que eles são sempre antissociais e sempre fechados em tudo. Eles não tem nenhum momento em que eles se abrem. Bom, não mudaria essa minha escolha. Aqui eu consegui realizar, sim, muitas coisas que eu pensei que eu nunca fosse, porque infelizmente a gente precisa ser
realista também quando a gente vai falar sobre poder de compra da moeda, sobre oportunidades e qualidade de vida de uma certa perspectiva, né? Então, parando pra pensar por esse lado, sim, eu consegui, né, atingir esse objetivo de viver em um lugar onde é mais seguro, onde, né, tem mais oportunidades, porém, ainda assim, eu não deixo de ser uma imigrante. Ainda assim, aqui eu estou bem atrás nessa corrida. Para eu conseguir competir de igual para igual, eu preciso reaprender e refazer tudo aquilo que eu já fiz no Brasil, mas aqui, né? Então, continuar estudando, continuar me qualificando, porque a graduação do Brasil não vale de muita coisa aqui. Então, é se preparar para estudar coisas novas. Como eu falei, aprender mais o idioma, que é uma coisa que, apesar de eu estar aqui há um tempo considerável, eu só falo o básico, entendo mais do que eu entendia antes. A minha parte de compreensão já melhorou bastante, mas falar esse idioma realmente não é nada fácil. O holandês não é nada fácil, mas é uma necessidade. E ainda assim, mesmo que eu fale holandês, eu vejo com outras pessoas que já falam holandês, né? Você vai continuar sendo um imigrante. Então, é um pouco uma sensação de que também você vai se esforçar, e de certa forma você vai estar ali, né, um pouco atrás. Mas, ainda assim, dependendo do seu ponto de vista, você pode estar melhor do que você estaria no Brasil, que é o que eu penso no meu caso, né? Eu estou contente com a minha decisão por isso, porque eu me vejo vivendo melhor do que eu estaria vivendo se eu tivesse no Brasil. Então, apesar de a Europa não ter resolvido os meus 20 e poucos anos, na verdade, me colocou mais ainda numa zona de desconforto, onde eu preciso não só aprender a viver, como todo mundo tá aprendendo, né? Mas a fazer isso num contexto completamente diferente, num outro idioma, num outro clima, com pessoas que pensam e veem o mundo de um jeito muito diferente. Elas nunca vão saber o que é ter vindo do Brasil, ter vivenciado, ou enfim. Só quem realmente é brasileiro, viveu no Brasil e que vai saber da sua própria realidade é que vai entender. De repente, as pessoas aqui é tão distante delas algumas coisas, porque o país não é igual ao Brasil, que elas não têm nem esse insight já de tipo, nossa, talvez essa pessoa pense dessa forma porque no país dela é assim, assim, assado. Não, e na verdade você é o estrangeiro aqui, você é o estranho, né? Então, ao invés das pessoas, de você estar pensando assim, nossa, que estranho, eles são estranhos. Não, você aqui é a pessoa que tá sendo vista como estranha, esquisita, né? Nossa, ela se comporta assim, né? Enfim, é isso, eu quis fazer esse vídeo porque já faz um tempo que eu tô vivendo aqui e apesar de muitas coisas boas já terem acontecido, eu sinto que esses desafios, eles acho que vão continuar sendo presentes por muito tempo na minha vida aqui. Eu tô muito perdida ainda sobre o que querer fazer e, como eu falei, essa competição que não é muito justa, né? Ela não estou competindo de igual para igual com eles. Isso te deixa numa certa frustração. Você começa a se perguntar se a culpa é sua, se é você que não tem aquelas habilidades. Mas você tem que sair dessa ansiedade, sair dessa bolha, né? Dessa sensação toda e entender que, na verdade, você escolheu viver uma vida de imigrante. Você vai ser sempre um imigrante. Portanto, todas essas coisas que seriam normais no seu país, né? No Brasil, no caso, aqui elas vão ser de um jeito diferente. E é isso, né? Bom, tem que continuar a jornada, vamos tentar aí se descobrir e esperar o melhor sempre, né? Vejo vocês no próximo vídeo. Beijos, tchau!